Olá, galerinha! Tudo certo? Espero que vocês estejam acompanhando aqui nossas aulas, estejam fazendo os exercícios e que não tenham maiores dúvidas. Mas caso tenham, não há problema nenhum. A gente tem conversado bastante no WhatsApp e discutido sobre essas questões todas, não é mesmo? Então não deixem de perguntar, sanem as dúvidas de vocês, tá? Vou estar aqui para ajudar todo mundo. Então não tenham vergonha. Errar é comum, né? É normal, faz parte do aprendizado, tá bom? Então vamos estar sempre perguntando, vamos estar assistindo as aulas aí, tá? Dando sequência ao nosso estudo. Galera, última aula trabalhamos os verbos, né? Trabalhamos os 6 tempos do modo indicativo. Então, falamos sobre cada um deles, quais são as características, trouxe quadrinhos para vocês. Espero que isso esteja entendido, né? Que não tenha nenhum problema aí de comunicação, nenhuma falha. Mas eu entendo também que verbo é um assunto que exige muito detalhamento, que exige muito cuidado. Então, não é de uma hora para outra que a gente vai aprender e vai acertar todas as questões. Isso não vai acontecer, né? Só vai acontecer mesmo com treino. Treino, 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 treino. Algumas formas verbais acabam causando dúvidas, então quanto mais a gente exercitar, mais tranquilo isso vai ficar pra gente, tá bom? Vamos lá, gente, vamos dar sequência aqui, vamos trabalhar hoje as formas nominais do nosso verbo. Mas antes disso, vamos relembrar aqui um pouquinho o nosso conteúdo anterior. A gente vem trabalhando aqui verbo e cada uma dessas flexões, dessas formas que a gente pode conjugar no verbo, vamos tentar relembrar um pouquinho. A gente já aprendeu aqui as conjugações verbais, né? A gente sabe que na língua portuguesa nós temos três conjugações. 3 vogais antecedem o R na terminação do infinitivo, né? Então, a partir daí, desse infinitivo, que a gente consegue pensar na conjugação de cada um dos verbos. Dentre esses, primeira conjugação, segunda conjugação e terceira. Acho que isso está bem tranquilo para vocês, até mesmo pelos nossos exercícios que fizemos lá atrás nas aulas presenciais, ok? Então, essas vogais, A, E e I, elas vão caracterizar a conjugação do meu verbo. Os verbos estão, portanto, agrupados em 3 grandes conjugações: primeira, segunda e terceira. Galera, verbos terminados em ar é a primeira conjugação. Terminados em er, segunda. Terminados em ir, terceira. Lembrando que eu só consigo fazer essa identificação quando o verbo não está conjugado. Então, eu preciso levar o meu verbo para o infinitivo. Se eu tenho, por exemplo, Joana cantou alegremente. Galera, eu não consigo pensar na conjugação do verbo cantou sem passar para o meu infinitivo. Cantou está conjugado, né? Então, passando para o infinitivo, eu tenho cantar. Então, eu tenho um verbo aí que está dentro do meu grande grupo de verbos de primeira conjugação, porque são terminados em ar. Tá ok? Então, são essas 3 conjugações que nós temos. Agora, galera, alguns verbos a gente fica se perguntando, né? Nossa, mas eles não terminam nem com ar, nem com er, nem com ir. Como que eu vou conjugar? Onde que eles vão entrar? Qual vai ser a conjugação deles? Gente, coloquei um OBS para vocês aqui, por exemplo, do verbo pôr, assim como seus derivados, tá? Compor, repor, depor, entre outros. Eles vão pertencer à segunda conjugação. Por quê, galera? Porque na forma antiga, lá atrás, né, quando ele foi formado, a terminação era er, era poer. O verbo pôr vem de poer. Então, a vogal né, apesar de haver desaparecido do infinitivo, a gente não tem mais essa vogal, quando a gente transforma para por, a gente perde a vogal E. Mas ainda assim, a gente pensa a gente pensa nele lá atrás, como que ele foi construído e consegue entender que esse E desapareceu, mas ainda assim ele vai aparecer em algumas das formas na hora de conjugar. Põe, pões, põe, né? Então esse ele fica marcadinho aí quando eu conjugo. Então a gente pode entender que esse verbo e seus derivados vai pertencer à segunda conjugação, tá, gente? Mas não se preocupem tanto porque são verbos que fogem da regra, né? Que fogem ali do nosso trivial. Então, são aqueles casos específicos, tá bom? Um deles é o verbo pôr, repor, depor, ok? Vamos lá. Relembrando ainda, quais são as flexões do verbo? Como que a gente flexiona o meu verbo, né? O verbo ele é constituído
basicamente por duas partes, né? O radical e as suas terminações. Eu disse para vocês que a gente não precisa decorar para conjugar os verbos. Basta com que eu faça primeiro o meu radical, eu monte o meu radical. Eu percebo que nos verbos regulares, né, claro, esse radical não vai se modificar. Eu tenho escreve, 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 escreve em todas as pessoas. O que vai modificar é o final, é a parte variável desse verbo, né? Na primeira pessoa eu uso o, na segunda o ex, né? Então eu tenho escrevo, escreves, escreve. Então só o finalzinho ali que vai se modificar. Então é até uma forma de a gente lembrar, uma forma que não seja caótica, porque é muito caótico a gente pensar que tem que decorar todos os verbos, como que eu vou conjugar cada verbo, preciso botar uma listinha ali para ficar decorando. Não, né, gente? A gente sabe que o que se modifica é só a terminação. O radical se mantém intacto, tá? Coloquei mais um OBS para vocês, que para se obter o radical de um verbo, é só colocá-lo na forma infinitiva e retirar a terminação que caracteriza essa forma, tá? Por exemplo, o verbo escrever, né? Eu mantenho o escreve e depois vou modificando suas terminações. E as terminações do verbo vão variar para indicar minha pessoa, o número, o tempo, o modo. Então, eu preciso delas para diferenciar, né, um caso de outro. Senão, a gente teria só um verbo para inúmeras terminações, inúmeras pessoas, inúmeros tempos. Não faria sentido, tá bom? Pessoa e número, gente. Acho também que tá tranquilo para vocês, porque desde sempre a gente vem trabalhando a questão de pessoa, né? Singular, plural, como que isso funciona? Então, assim, eu tenho que entender que pessoa, primeira, segunda e terceira, tá? Número. Lembra que número indica quantidade. Então, eu tenho número aí singular e plural. Tenho dois números. Primeira pessoa do singular, tenho pessoa, primeira, e singular eu tenho aí como o meu número. Então, eu parto, tu partes, ele parte, e o plural? Nós partimos, vós partis, eles partem. Tá ok? Pessoa e número caminham juntinhos aí na hora de conjugar o meu verbo. Seguindo, temos tempo e modo do verbo, que também já vimos, né? O fato expresso pelo verbo aparece sempre situado nos tempos, presente, passado e futuro. Sabendo, né, gente, que esses tempos aí eu tenho pretérito perfeito, imperfeito. Então, isso daí também vai se modificar, dependendo do que eu quero dizer, dependendo do que eu quero mostrar para a pessoa que está me ouvindo ou me lendo. Então, as indicações de certeza, dúvida e ordem são determinadas pelo modo. Então, eu tenho 3 modos verbais, tá? Indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo, ele vai exprimir um fato certo, tá? Ele vai apontar. Lembra do dedo indicativo? Ele vai indicar certezas, afirmações ou até mesmo negações, mas fatos certos. Por exemplo, viajaremos no feriado. Isso daí é um fato. Agora, quando eu passo isso para o modo subjuntivo, eu já tenho aí um fato que é um pouco improvável, que é um fato possível ou não, né? Então, assim, eu tenho algo hipotético, certamente duvidoso. Por exemplo, se eu pudesse, viajaria no feriado. Algo está impedindo ali, né? Então, assim, caso, né, se eu pudesse, eu não tenho certeza da minha ação, eu não tenho certeza disso, diferentemente do modo indicativo. E o modo imperativo, ele vai expressar uma ordem, né? Um conselho, um pedido. Se eu digo, façam silêncio, calem-se, eu estou imperando. Lembra que o modo imperativo é aquele modo do imperador, que vai ordenar, que vai aconselhar. Então, façam silêncio, já, tá? Então, tenho aí o modo imperativo, beleza? Pronto, galera, chegamos agora no nosso capítulo 7, formas nominais do verbo. Mas antes de falar necessariamente dessas formas, que são 3, a gente precisa entender que o verbo é a chave de tudo, tá? Tudo vai girar em torno de um verbo, é ele que vai comandar. Para vocês terem uma noção disso, quando eu penso na seguinte sentença: somos apenas brasileiros e queremos fazer o nosso melhor,
a gente pode olhar para esse verbo querer. Gente, ele me diz uma infinidade de coisas, ele me diz muita coisa, tá? Então, quando eu penso assim, que ação que é realizada? Ação de querer. Em que tempo ela vai ocorrer? No presente, né? Hoje queremos. Consigo encaixar esse hoje aí no meio. De que modo ela é enunciada? Indicativo, imperativo ou subjuntivo? Indicativo. É uma certeza. Somos apenas brasileiros e queremos. Nós queremos. Isso é um fato, tá? Agora, essa ação é concluída ou em curso? Em curso, né? Queremos. Não passou ainda. Agora, a que pessoa do discurso se refere? Nós, né? Primeira pessoa do quê? Do plural. Então, pensa bem, olha bem esse verbo querer e olha quantas questões a gente pode atrelar a ele. Né? Então, a gente tem muitas possibilidades de aparecer com verbos, de tornar esse verbo visível. Tá bom? Então, assim, eu quero que vocês entendam isso, que o verbo é a chave de tudo. É por ele que a gente consegue solucionar muitas questões dentro de uma sentença, tá bom? Agora, quais são essas formas nominais aí que eu tanto estou falando e não chego no ponto? Gente, essas formas são infinitivo, gerúndio e particípio. Eu tenho aí que as formas nominais, elas são assim chamadas porque não apresentam flexão de tempo e de modo, tá? Elas vão desempenhar as funções próprias dos nomes. Lembrando que os nomes, tá? Na nossa gramática, a gente chama de substantivos, adjetivos e advérbios. Ok? Então, assim, elas não vão flexionar em tempo e modo. Então, eu não tenho nenhuma pessoa atrelada a essas formas. Beleza? Por exemplo, quando eu penso no infinitivo, eu tenho cantar, vender e partir, tá? Dentro da primeira conjugação, da segunda e da terceira. E o gerúndio, gente? Cantando, vendendo, partindo. O particípio, cantado, vendido, partido. Aqui eu tenho também uma tabelinha que me faz entender que os verbos de primeira conjugação no infinitivo vão terminar em ar, os de segunda conjugação em er, os de terceira em ir, enquanto o gerúndio vai ser marcado pelo ando, cantando, falando, chamando, tá? Então, os verbos de primeira conjugação vão ter essa terminação aí no meu modo, na minha forma do gerúndio. Agora, os de segunda conjugação, endo, né? Vendendo, recebendo. Lembrando, vender de segunda conjugação, receber de segunda conjugação. Entende? Eu não preciso decorar, basta com que eu entenda. Partindo, terceira conjugação. Então, o finalzinho dele vai ser indo, terminação indo. Repetindo, partindo, tá? O particípio vai terminar em ado, em ido, tanto na segunda quanto na terceira, tá? Então, o único diferencial aqui vai ser os da primeira conjugação. Os verbos da primeira conjugação no particípio vão terminar com ado. Tá ok, gente? Então, é muito simples. Não é algo caótico para que a gente tenha que decorar, não. A gente tem aí uma certa categorização, né? Eles estão ordenados em colunas, em grandes grupos. Tá bom? Esquematizei aqui para vocês, mas foi basicamente o que eu disse. Formas nominais, quais que eu vou ter? Particípio, gerúndio e infinitivo. Não se preocupem ainda com regular, irregular, simples, composto, impessoal e pessoal, porque eu não vou falar disso agora, tá? Mas saibam que existem destas formas aí, ok? Vamos seguir. Falando de infinitivo, como que a gente pode trabalhar esse infinitivo? O infinitivo, ele vai expressar um verbo sem a sua conjugação, como eu já disse que é o caso das nossas formas nominais aí. O verbo que está na frase, que não está conjugado, é chamado de infinitivo. Então, qual é a característica dele? Apresentar um processo verbal em si mesmo, ficando isento de aspectos ligados a tempo, modo, ou seja, é o verbo em sua forma original, ar, terminando em ar, e ir. Show? Quais são os exemplos? Ligar, rever, cantar, dançar, partir, fumar, tá? São muitos. Gente, nessa chargezinha aí eu tenho a Mafalda, né? A charge da Mafalda, a famosa Mafalda.
E aí o menininho pergunta pra ela: o que foi, Mafalda? Ficou louca? Aí ela responde: a gente tem que caminhar com a humanidade, Miguelito. Caminhar com a humanidade. Então ela tá repetindo, né? Caminhar, caminhar. Caminhar aí é o meu infinitivo. Uma conversa comum entre Miguelito e Mafalda, tá bom? Agora o gerúndio. Gente, o gerúndio é aquela forma que eu sempre falo pra vocês que é muito chata, né? Você pensa que você tá ligando lá pra alguma operadora pra reclamar da sua internet, do seu telefone. Aí aí a atendente fala: senhora, solicitando, vou estar transferindo. A senhora pode estar aguardando através desse canal. Gente, é muito chato, né? Então a gente fala que gerúndio é a forma nominal dos telemarketings, né? Que estão sempre usando essa forma. Ó, estão sempre usando essa forma. O gerúndio, gente, não é incorreto, tá? Ele só é inadequado quando repetido, muitas vezes, tá? Porque a gente percebe, ele fica muito marcado, então ele não é muito bem visto, ok? Vamos evitar esse gerúndio, a gente chama de gerundismo quando repete muito, 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 tá? Então, dentro do gerúndio, nós vamos encontrar ações que ainda estão em andamento. O gerúndio quer dizer justamente isso, ações que estão em curso naquele momento ali. Ou ainda uma ação que esteja sendo feita no mesmo tempo que a outra, para que a gente consiga entender a ideia de algo, né, que está indefinido ali. Então, eu tenho como gerúndio comendo, andando, falando, sorrindo, havendo, tendo. Enfim, é tudo aquilo que a gente já sabe, aquele NDO aí, típico do gerúndio. Outra questão sobre o gerúndio. A gente pode perceber que o gerúndio se compõe de um verbo auxiliar e um verbo principal. Nesse verbo principal, a gente vai acrescentar o NDO para retratar essa ação em processo. Galera, é muito importante a gente entender isso. O que é o verbo auxiliar? É o verbo que vai dar um suporte. Teoricamente, é o verbo mais fraco ali, mas ele está dando suporte para o verbo de ação, né? Para o verbo forte. Por exemplo, estarei transferindo. O que é mais forte, gente? Estarei ou transferindo? Transferindo, né? Transferindo é forte, uma ação precisa de transferir algo. Então, eu tenho esse estarei aí como um verbo auxiliar, ele dando um auxílio para o verbo transferir, para a ação do verbo transferir. Então, o gerúndio é muito marcado pelo verbo auxiliar, ser ou estar, né? Nas suas conjugações ali, e o verbo principal, que é o verbo de ação. No caso, em meu caso, transferindo. E aí eu vou colocar esse NDO para marcar essa ação que está em andamento. Beleza, galera? Particípio. No particípio, nós vamos encontrar expressões que já foram concluídas, tá? Então, o particípio ele vai revelar um tempo decorrido, um tempo que já passou, que se constitui também de um verbo auxiliar mais um principal, tá? Mesmo esquema. Por exemplo, eu tenho estudado, eu tinha cantado. Esse ado e esse ido, acendido, né? Ele vai marcar o meu particípio. E vou ter sempre um auxiliar, né? Quase sempre vou ter um auxiliar ali para fortalecer esse meu particípio, esse verbo de ação. Então, gente, outra questãozinha aqui. Não foquem tanto nisso também, porque é algo a ser visto mais à frente, mas eu já preciso dar entrada nisso, que é o particípio irregular e o regular. Galera, muitos verbos vão apresentar duas formas de particípio, ou, né, o que a gente chama de duplo particípio. O particípio regular e o particípio irregular. Eles vão ser chamados de verbos abundantes, tá? Isso a gente vai ver lá na frente. Os verbos abundantes, eles são típicos por isso, porque ao mesmo tempo que eles podem ter uma forma, eles também podem ter outra. E eles causam muitas dúvidas, gente, tá? As duas formas são aceitáveis, mas eles causam muitas dúvidas. As pessoas falam, não, isso tá errado, não pode ser dessa forma. Sendo que, na verdade, a gente acaba tendo duas formas ali. Vamos conferir. Não precisa decorar, tá bom? Só mesmo pra gente ter essa ideia de que podemos falar de duas formas. Por exemplo, o verbo cativar. Cativado ou cativo. Os dois estão certos. Cegar, cegado ou cego. Ele tinha sido cegado ou cego, tanto faz.
Completado ou completo, tanto faz, tá? Esses aí são de primeira conjugação. Aí a gente tem de segunda conjugação, agradecer, agradecido ou grato. Estou agradecido ou estou grato, tanto faz. Posso falar enchido ou cheio, por mais que soe esquisito, está certo, tá? Submetido ou submerso, os dois estão corretos. Agora, de terceira conjugação, temos aí afligido ou aflito, é esquisito também, mas estão certos. Tingido ou tinto, ok? Então, aí são os verbos abundantes, porque eles vão ter duas formas para trabalhar aí o meu particípio, tá bom? Vamos lá, gente, ainda falando aqui de formas nominais, eu tenho que chegar num ponto das locuções verbais, tá? O que é isso? Uma única forma verbal pode oferecer ao leitor muitas informações da minha ação que está ocorrendo. Mas existem três formas do verbo que são conjugadas. São chamadas de formas nominais porque podem ser usadas como se fossem nomes, tá? Com elas, nós também podemos formar as locuções verbais. O que são as locuções verbais? A gente usa o tempo todo locução verbal, o tempo todo. É quando eu tenho mais de um verbo junto ali, fazendo a função de um só. Estou usando dois enquanto eu poderia ter usado um só. Por exemplo, vou encaminhar. Gente, vou encaminhar não é a mesma coisa que encaminharei? Beleza, né? Só que eu posso fazer uso tanto da locução verbal, que é utilizar um verbo auxiliar, o vou, que é um pouquinho mais fraco, e o encaminhar, que é a minha ação mais precisa, que eu vou chamar de verbo principal. Então, eu vou encaminhar. Tem uma locução verbal. Tenho dois verbos juntos fazendo a função de um só. Por que a função de um só? Consigo substituir por encaminharei. Tá do mesmo, tá certo? Locução verbal, eu preciso de um verbo auxiliar, conjugado, tá? E um verbo principal em uma de suas formas nominais. Quais são os auxiliares mais comuns? São ser, né? Ser, ter, haver, ir, estar. Por exemplo, nessa chargezinha aqui que a gente tem aqui do Maurício de Souza. Um dia você não poderá resistir e vai tomar banho. Vai tomar. Vai tomar, eu tenho o verbo auxiliar. Vai, né? E o tomar. Vai tomar é a mesma coisa que tomará. Eu vou aceitar. Eu aceitarei. Não é a mesma coisa? Então, tenho vou e aceitar. Depois tenho vai mais estar. Você vai estar muito velha. Você estará muito velha. Tá? Então, é muito tranquilo aqui pensar na locução verbal. Tenho dois verbos que fazem função de um só. Dois verbos juntinhos têm uma locução verbal. Tá bom? Por exemplo, eu havia treinado para isso a vida inteira. Galera, meu verbo auxiliar conjugado, havia, né? Haver, havia. Verbo principal no particípio, treinado. Olha a terminação, ado. Treinar, né? De primeira conjugação. Então, a minha terminação aí no particípio vai ser ado. Lembrou? Agora, às vezes é possível trocar uma locução verbal por uma única e simples forma do verbo. Nesses primeiros casos aí, havia treinado, eu não consigo trocar. Não consigo fazer o que a gente estava fazendo, de vai aceitar, né? Aceitará. Nem sempre consigo fazer isso, tá? Então, nesse caso, havia treinado, não consigo substituir por uma forma simples, mas ainda assim é uma locução verbal, porque eu tenho dois verbos juntos aí, um auxiliar e um principal. Nesse último caso aqui, eu vou treinar logo cedo, eu consigo substituir. Então, eu tenho vou, meu verbo auxiliar, e tenho treinar, meu verbo principal, que é a minha ação mais precisa, né? Mais firme aí. Caso eu queira, né, substituir por uma forma só, uma forma simples, eu posso dizer treinarei. Eu vou treinar é a mesma coisa que eu treinarei. Usei aí o futuro do presente. Tá ok, gente? Galera, falei pra vocês que algumas formas eu não consigo substituir por uma forma única, tá? Mas por que acontece isso? Eu tenho um motivo, tá? Geralmente, essas formas vão expressar ou continuidade, finalização, inicialização, necessidade, vontade, potencialidade. Então, quando expressarem essas circunstâncias, eu vou acabar não tendo uma forma simples para substituir. Por exemplo, eu continuo perseguindo meus sonhos.
Como que eu vou substituir isso? Eu perseguirei? Perseguirei, professora. Não, gente, não é a mesma coisa. Eu quero dizer que eu continuo perseguindo. Eu não posso simplesmente acabar com o continuo. Entende? Não é a mesma coisa. O mesmo caso acontece na finalização. A empresa deixou de patrocinar o atleta. Tenho aí deixou e patrocinar. Ideia de finalização, de ação concluída. Então, eu também não consigo botar em uma forma simples, somente um verbo aí. Eu preciso desses dois na minha oração. Outro caso, o técnico pôs-se a dedicar-se exclusivamente a ele. Pôs-se a dedicar-se. Não tem como eu usar somente uma forma. Por quê? Ideia de inicialização, ideia de começar alguma ação. Necessidade. Eu preciso treinar todos os dias. Eu preciso treinar. Preciso e treinar. Não consigo também colocar em uma forma simples, tá bem? Eu posso fazer o que você me indicou. Posso fazer. Não dá também, gente. Ok? Último caso. Todos querem alcançar resultados semelhantes. Querem alcançar. Preciso dos dois verbos aí. Eu não consigo colocar em uma forma simples. Não é a mesma coisa que Cascão vai tomar banho. Que eu poderia dizer Cascão tomará banho. Porque aí é a mesma coisa, tá? Nesses outros casos aqui, dessas locuções que eu li para vocês agora, essas aqui não tem como eu utilizar a forma simples. Eu preciso dos dois verbos juntos, por questões das circunstâncias que expressam, tá certo? Aí vocês me perguntam, professora, mas quando que eu uso uma locução e quando que eu uso uma forma simples? Porque eu posso fazer isso tranquilamente? Gente, pode, tá? Isso daí é uma questão de estilo. É uma questão de estilo do seu texto. Vocês sabem que a língua portuguesa ela é plural demais. Então, eu posso escrever de uma forma, vocês escreverem de outra. Só que eu tenho que entender também o meu propósito comunicativo. Por que que eu quero fazer isso? Por que que eu estou usando uma locução? Por que que eu estou usando uma forma simples, tá? Geralmente, a forma simples ela é menos coloquial. O que é algo menos coloquial? Ela é mais formal, tá? Ela acaba sendo mais formal, existe mais formalidade, então eu uso uma forma só, ok? Até por isso, gente, que o gerúndio ele não é muito bem visto. Vou estar atendendo. Vou estar. Olha quantos verbos eu usei. Fica muito repetitivo. Agora, senhora, eu estarei, eu efetuarei o que a senhora solicitou, tá? Então, assim, eu atenderei a sua solicitação. Percebam, eu sou muito mais objetivo, meu texto fica muito mais formal, muito mais culto, né? Agora, quando eu uso as locuções, eu tenho um texto mais informal, mais o dia a dia mesmo, como a gente fala. Por isso que geralmente a gente usa muito gerúndio para falar. Vou estar aqui apresentando para vocês. A gente usa. Não é muito interessante, mas a gente acaba usando por questões de informalidade, nossa conversa ali no dia a dia com colegas, enfim. Bom, por exemplo, o técnico ia apresentar a lista de convocados para a seleção. Ia apresentar. Tenho dois verbos, né? Agora, eu poderia substituir por o técnico apresentaria a lista de convocados para a seleção. Olha como é que ficou mais objetivo, mais formal, mais direto. Eu opto, né, geralmente na minha escrita, por textos em que eu use uma forma só, uma forma simples, né, o futuro do presente. Eu apresentaria, eu apresentarei, né, futuro presente, apresentaria nesse outro caso aqui, tá bom? Então, é uma questão de estilo e que marca, sim, a questão da coloquialidade ou não. Então, coloquialidade, né, é um texto. O que é um texto coloquial? É um texto informal. É um texto que eu estou conversando com colegas, com pessoas que eu não me exigem muito respeito, um respeito exagerado, né? Então, eu não preciso monitorar a minha fala. Agora, quando eu estou apresentando uma palestra, um trabalho, escrevendo um texto para alguém importante, então aí eu preciso sim ser mais formal, tá? Galera, agora fechou de verdade, tá? Me estendi porque precisava detalhar esse conteúdo. Como vocês sabem, verbo é isso, é treino, é detalhamento, é falar mesmo passo a passo, é relembrar, até isso fixar, até isso se tornar algo comum para vocês, tá bom? Beijo grande, até a próxima aula.